Aleluia, aleluia, aleluia. Podeis assentar. Eu quero falar nesta noite sobre luz. A minha pergunta para você hoje é: a sua luz está acesa? Sua luz está apagada? Sua luz está abafada? Como é que está a sua luz? A gente tinha um abajur em casa quando meus filhos eram pequenos, né? E a gente não conseguia uma luz meio ambiente naquela época, né? Quase o ano dos dinossauros, né? E eu lembro que eu jogava um pano em cima do abajur para diminuir a intensidade da luz. Às vezes nós até estamos com luz, mas tem alguma coisa que está sob essa luz. E por estar sobre essa luz, está diminuindo a luz, apagando a luz em nós. Da mesma forma também que às vezes nós mesmos escondemos a luz dentro de alguma coisa que talvez estamos vivendo, passando. E nós vamos permitindo que a nossa luz vá se apagando. A gente tem lâmpada, né, em casa, e quando a lâmpada começa a ficar velha, pelo menos as lâmpadas antigas eram assim, elas iam ficando mais fraca a densidade da luz, não é? Então, quando eu tenho esse entendimento de que a luz que está em mim foi Cristo quem me deu, mas mantê-la acesa é uma responsabilidade minha, eu olho de forma diferente para a minha vida. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Então a minha luz precisa ter um lugar certo para colocar, ela precisa estar guardada da forma certa para que eu possa incendiar. Mas algo muito interessante fala que as minhas obras glorificam a Deus. Então o que eu faço, a luz que está em mim reflete isso de tal maneira que eu consigo trazer isso para outras pessoas, porque a luz que está em você não é só para iluminar a sua vida, como a palavra aqui está dizendo, mas é para que você também ilumine a outras pessoas. E às vezes quando nós estamos num caminho que falta luz, que falta energia, você fica perdido, você não sabe bem como anda, e você fica andando ali, tropeça, cai, quebra alguma coisa, porque você não está conseguindo enxergar. Só que essa luz não é essa luz ambiente que nós estamos, mas é uma luz interna, e ela reflete pelos nossos olhos, e nós precisamos brilhar para que outras pessoas também possam nos ver por esse caminho de luz. Mas às vezes as nossas lutas apagam a nossa luz. Às vezes a dificuldade em que nós estamos passando, ela apaga a nossa luz. Às vezes, circunstâncias adversas da nossa vida apagam. Às vezes o pecado apaga. Às vezes nós não mantemos essa chama acesa. E com isso nós deixamos de fazer aquilo que Cristo disse. E Ele falou assim: olha, vocês são a luz do mundo. Quem aí é a luz do mundo, dá um glória a Deus. Quem é a luz do mundo, dá um glória a Deus. Existem nas cidades costeiras faróis, né? Faróis. E esse farol, ele vai brilhar para mostrar que a costa está perto, para que o navio não bata na costa, para que não entre terra dentro, porque quando ele vê de longe, ele já vai diminuindo a velocidade, ele vai conseguindo parar. Mas quando não tem essa luz que brilha, o navio ele entra terra dentro, porque ele não vai conseguir parar. E muitas vezes nós que deveríamos ser luz para as pessoas estão nos olhando e não vendo luz, elas estão entrando, elas estão se arrebentando na vida delas, porque elas não têm algo que indique elas o caminho, que indique elas Jesus. Então Jesus precisa sobressair em nós de tal maneira que as pessoas vejam Jesus em mim e vejam Jesus em você. Olha para o pessoal do teu lado, fala assim: você tem que refletir Jesus. Se você não reflete Jesus, tem alguma coisa errada.
Porque a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, ou não é? E se é a esperança da glória, eu preciso manifestar essa esperança por onde eu andar. Quando está tudo escuro e faltou luz e você acende uma pequena vela, parece que aquela vela é insuficiente, mas ela consegue clarear o lugar. Porque não existe trevas, existe falta de luz. Entendem? Não existe escuridão, existe falta da luz que faz com que a escuridão apareça. Mas qualquer fachozinho de luz, eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade em dormir. E como eu tenho muita dificuldade em dormir, qualquer coisa me atrapalha. A luzinha que tem no ar-condicionado, aqui a gente nem usa muito, mas no Brasil usa muito ar, né? Ainda mais em Palmas, né? Quem é de lá. A luzinha do ar-condicionado me atrapalha a dormir. Porque clareia o quarto. Porque eu gosto de dormir no breu, na escuridão. Nosso quarto fecha os blackouts, fica tudo escuro. Aí de vez em quando ele resolve pôr o celular para carregar. E a régua que carrega o celular tem uma luzinha. Que aquilo não é de Deus, aquilo foi o inimigo que lançou aquilo ali. E aquela pequena luzinha, um pontinho de luz, clareia o quarto. Aí eu tenho que levantar, colocar pano em cima daquilo, cobrir aquilo, para o quarto ficar escuro. Porque uma pequena faísca de luz consegue tirar a escuridão em que nós estamos. Ei, você pode ser a solução de quem está à sua volta. Sabe, você é a resposta de muitas pessoas que rodeiam você. E se você entender isso, que você é a resposta de muitas pessoas que estão à sua volta, você vai entender o quão responsável você é pela luz que em você habita. Porque vai ser essa luz, esse farol, que vai direcionar as pessoas para não se acidentarem mais, mas encontrar um porto seguro que é Cristo. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Que você não vai mais ver pessoas à sua volta se acidentando mais. Seja emocionalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. Mas você vai ser luz para essas pessoas. Para que elas encontrem Jesus. Para que elas vejam Jesus. Para que elas sintam Jesus. Para que elas olhem para você e digam: tem algo diferente em você. E esse algo diferente é Jesus. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida. Porque você vai ser a carta que as pessoas querem ler. É a carta divina. Divina vai ser você. Porque serão as suas experiências com Deus que as pessoas irão ler. Será a tua atitude diante de Deus que as pessoas vão ler. Vai ser a sua história de vida que as pessoas vão ler. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Mas eu tenho que ter um entendimento de que eu preciso cultivar essa luz acesa. E eu só consigo fazer isso se eu mantiver óleo suficiente em mim. Sabe, eu falo que um vaso que está rachado e a água está caindo, ele enche se a força da água for maior do que a rachadura. É assim ou não é? Então o tamanho do buraco, se a quantidade de água for maior, a entrada for maior do que a saída, vai encher o vidro. Mas no momento em que você fecha a torneira, continua vazando. E quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor vai nos enchendo. Mas se houver algum vazamento em nós, alguma rachadura em nós, nós vamos liberando aquilo que Deus nos deu. E vamos ficando vazios. E vamos ficando secos. Mas a diferença de um vaso que não tem rachadura, não tem buraco nenhum, é que ele vai encher e vai transbordar. Então as pessoas vão ter daquilo que transbordou e não daquilo que está vazando de você. E nós precisamos voltar a transbordar no Senhor, fechar toda a rachadura que estiver em nós.
E o inimigo vai tentar manter-nos rachados, ou vai tentar bater mais martelos, vai tentar pregar ali, botar pregos, fazer furo, fazer cair, fazer trincar você. Por quê? Porque quanto mais rachaduras você tiver, mais rápido você vai se esvaziar. E quanto mais rápido você se esvazia, mais você vai se esfriando na sua fé. E quando nós vamos esfriando na nossa fé, nós começamos a desmorecer pelo caminho. E a Bíblia fala sobre 10 virgens. E a Bíblia diz que havia 5 que continuou mantendo o azeite dentro da sua botija. Ela trouxe azeite extra. Mas havia também 5 outras virgens que permitiram que o azeite acabasse. Ela não levou azeite sobressalente. Você sai daqui com essa lamparina acesa, mas o azeite sobressalente você faz em casa. Você sai daqui recebendo um óleo de unção. Você sai daqui recebendo a glória de Deus, a presença de Deus, a visitação de Deus. Mas é em casa que você vai mantendo e vai tendo reservas de óleos. E a Bíblia diz que as 5 virgens não conseguiram acertar o caminho para ir para o noivo. Mas as outras 5 que tinham azeite sobrando, elas conseguiram encontrar e foram ter com o noivo. Porque a sua luz não se apagou. Quando o Senhor fala que nós somos sal do mundo e nós somos luz do mundo, nós precisamos fazer a diferença no mundo. Não adianta você ser luz só aqui dentro, você tem que ser luz lá fora. Não adianta você brilhar muito aqui dentro e você não brilhar lá fora. Não adianta você temperar muito bem aqui dentro e você não temperar pessoas lá fora. E quando nós olhamos, nós sabemos que tudo aquilo que vai se perdendo pelo caminho, você vai deixando de lado. Quebrou, você deixa. Estragou, você deixa. Mas quando eu entendo que a minha vida tem muito valor, eu não deixo nada pelo caminho. Eu não sei o que foi que o inimigo quebrou você. Porque nós somos como um barco. Jesus é o grande navegador. Mas de vez em quando a gente pega o controle desse barco e a gente começa a navegar. E ele vai batendo em algumas coisas, sofrendo tempestades dali, sofrendo daqui. E às vezes chegamos num porto totalmente quebrados. E o Senhor olha para nós e diz: não precisava ter chegado assim. A gente chega quebrado emocionalmente, chega quebrado sentimentalmente, porque a gente vai tomando o governo da nossa vida e nós vamos seguindo de acordo com aquilo que nós achamos e a gente vai se perdendo pelo caminho. E vai se desgastando pelo caminho. O mais importante não é só você chegar, mas é você chegar inteiro no porto. Você tem que chegar inteiro no porto. E a minha oração é para que o inimigo não consiga fracionar você em área nenhuma da tua vida. Que o inimigo não tenha poder de mudar, de fracionar você, de quebrar você. E se você chegou aqui, talvez você diz: apóstolo, eu estou quebrado. Jesus é o grande oleiro, amém? Ele vai pegar você e vai te levar de volta para o oleiro. E o oleiro vai consertar você. E quando eu tenho esse entendimento, eu cuido muito mais da minha vida. Às vezes nós vamos cuidando tanto da nossa vida física, né? E tem que cuidar mesmo, ok? A gente tem que fazer exercício, a gente tem mesmo que buscar alimentação mais saudável, a gente, né, não pode comer coisas que vai fazer-nos mal. A gente precisa cuidar realmente do nosso físico. Mas será que a gente cuida do nosso espírito do mesmo empenho? Ou se você não cuida nem do seu físico, como que você vai conseguir cuidar do seu espírito? Porque essa carne aqui, ela vai ficar na terra, vai ser comida por bicho. Mas o teu espírito, a tua alma, ela vai voltar para Deus, amém? E você precisa estar inteiro para Deus. Não permita que o inimigo fracione você. Não permita que o inimigo quebre você. Não permita que o inimigo entre na tua história para mudar o teu destino.
Porque as escolhas que nós fazemos mudam muita coisa na nossa vida. Eu assisti um filme muito antigo, há muitos anos atrás. E esse filme, ele contava a história, né, de uma família. E a escolha dessa família, o autor deu o enredo final para o filme. E quando foi depois, a gente achou que tinha acabado, né? Porque acabou tudo certinho. Daqui a pouco ele volta de novo. Naquele dia de decisão, aquela pessoa toma uma outra decisão. E a história dela foi completamente diferente daquela que ela tomou. Porque a nossa decisão muda o nosso rumo e muda a nossa história. E nem sempre a gente tem que colocar, foi Deus que quis. Não, foi escolhas que nós fizemos. Deus, Ele tem traçado, desde o dia que você nasceu, Deus tem traçado todos os dias da sua vida. Por que então que eu vivo desabores? Por que então que eu vivo tanta dor? Por que eu vivi tanta coisa? Então Deus não me ama? Não, escolhas que nós fizemos ou que os nossos pais ou pessoas fizeram por nós, que nos levaram a chegar aonde nós estamos. Mas o Senhor quer que você volte ao poder seu de decisão e hoje você possa mudar a sua história. Porque você pode mudar toda a sua história. Davi foi um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Mas ele teve um erro. E o erro mudou a história dele. Quem está entendendo? Eu estava lendo nessa madrugada, né? Palavra, eu estava lendo especificamente esse texto onde Davi foge, né, de Absalão. Interessante é que Davi tinha um exército mais forte que Absalão. Davi tinha mais força que Absalão. Mas Davi sabia que se ele tivesse que ir contra, ele teria que matar Absalão. Então ele prefere fugir para não matar o filho. Mas o filho estava agindo errado. O filho estava rancoroso porque antes, lá atrás, Davi não tomou a decisão também que ele precisava tomar. Sabe, às vezes nós escolhemos coisas porque somos passivos e omissos em decisões que precisamos tomar. Quando um filho de Davi, mais velho, se deita com a irmã de Absalão, ele deita com ela, com sua meia-irmã, Davi tinha que ter obrigado o filho a casar com a irmã. Mas ele ficou quieto. E aí fez um irmão matar o outro. Fez Absalão ficar com ódio do pai e se voltar contra o pai. E fez se cumprir uma profecia que não precisava ser com Absalão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas que ele perderia o reinado e ele veria a luz do dia. Alguém deitaria com todas as suas mulheres, como ele em oculto fez com a mulher de Urias. Olha, Deus nunca na história bíblica ocultou um erro dos seus filhos. Ele sempre mostrou os erros. Porque ele mostra os erros, mostra as consequências, mostra o arrependimento, mostra a mudança, mostra você permanecer no erro. Como foi Sansão. Sansão errou. Os pais falavam, pessoas falavam. Eu tenho certeza que outras pessoas que a Bíblia não relata chegaram para Sansão. Sansão, você está no caminho errado. Sansão não faz isso. E Sansão permaneceu no caminho. O que era para ser uma história extraordinária da Bíblia nos mostra uma história de um homem que não conseguiu tomar as decisões certas. E quando a minha luz está apagada, eu deixo de tomar decisões certas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Como eu faço então para manter a minha luz acesa? Não tire os seus olhos de Jesus. Eu estou olhando para Jesus e eu vou te dizer algo. Mais perigoso do que você tirar os olhos de Jesus e olhar para alguém é você olhar para si. Porque quando eu tiro os olhos de Jesus e eu olho para mim, o que está aqui dentro governa as minhas escolhas e nem sempre elas vão ser perfeitas. E elas podem trazer dor e acarretar problemas para a tua vida. Você não pode tirar. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando. Mateus fala que Jesus estava caminhando.
vindo do monte que ele estava orando, os discípulos já estavam no mar. Estava tendo ali uma tempestade naquele mar, o vento estava forte, né? Bem forte. E diz que eles avistam um homem andando sobre as águas. E eles se apavoram. E Jesus disse: ei, paz seja convosco. Sou eu, não tema. Aí Pedro diz assim: se é o Senhor mesmo, então me faz ir até o Senhor. Agora eu digo uma coisa, corajoso Pedro. Porque todo mundo no barco achou que era um fantasma. Aí Pedro, para dizer que é Jesus, me faz andar. E se não fizesse andar, ia morrer ali no meio daquela água. Mas aconteceu algo muito interessante, porque Jesus manda Pedro ir e Pedro vai. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando nas águas. No momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele olhou para o medo que se instaurou dentro dele. E ele afundou. Ele grita e Jesus toma ele pela mão, levanta ele, traz para perto, entram dentro do barco. O diabo tenta colocar em nós um orgulho santo, que uma vez que erramos, Deus não vai querer saber da gente. Deus nunca vai desistir de você. Não importa quão fundo você foi, não importa quão longe você chegou, Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai abrir mão de você. Não importa o que você pecou, não importa a sujeira em que você estiver. O filho, quando ele volta para casa, o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele estava cheirando a porco, ele estava sujo, ele estava suado. O pai, quando avistou ele vindo, o pai correu de encontro, não esperou nem o filho chegar, ele foi lá e disse que ele abraça o filho. O Senhor não tem problemas com você. O Senhor tem problemas se você fugir dele. Quem está entendendo? Eu tenho certeza que se Judas tivesse se arrependido, o Senhor tinha perdoado ele. Só que aconteceu algo diferente. Porque Judas entra numa treva e traz Jesus Cristo. Ele sente a dor da traição. Sentiu ou não sentiu? Ele se arrependeu? Ele teve remorso. Porque o remorso é diferente de arrependimento. A Bíblia diz que ele vai e se enforca. A Bíblia diz que Pedro vai e se prostra diante do Senhor. As nossas escolhas, elas são muito importantes. Você não pode tirar os olhos de Jesus. Porque se você tirar os olhos de Jesus, você vai tomar a decisão errada. Eu estava ministrando a aula aqui ontem de libertação. E eu estava falando que há um livro antigo. Não sei nem se ainda vende esse livro. Em Meus Passos, o que faria Jesus? E a minha pergunta precisa ser isso. Nas minhas atitudes, o que faria Jesus? Porque às vezes tem hora que eu estou em alguns atendimentos, em alguns aconselhamentos, que às vezes eu ouço algumas coisas, ou eu estou ali tentando, né, trazer a pessoa para perto e tal, e o negócio tá difícil. Se eu for ouvir a minha carne, eu dou logo uma surra, boto logo sentado de castigo, tiro logo alguma coisa a pessoa, igual a gente fazia com os filhos da gente. E aí às vezes eu estou ouvindo a pessoa e eu digo: Jesus diz assim. Quem está entendendo? Jesus fala para fazer assim. A Bíblia diz isso. E você coloca luz aonde está aquela pessoa. E você busca trazer aquela pessoa de volta para a luz outra vez. Eu não posso tirar os meus olhos dele, em momento algum. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes a gente tem até a fé de Pedro. Eu vou, Senhor, eu vou, é o Senhor mesmo, deixa eu ir. E bota o pé para o lado de fora e sai andando sobre as águas. Mas no meio do caminho, se eu tiro os meus olhos do Senhor,
Não vai dar certo. Porque eu vou olhar para mim. E vou te dizer uma coisa, a Bíblia diz que mais enganoso do que todas as coisas é o nosso coração. Porque o nosso coração fala do que eu quero. Tem uma brincadeira que a gente fazia na escola, não sei se vocês faziam isso, né? Quando a gente fazia assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente fala assim, ó, tem 2 dedos apontados para mim, mas tem 3 para você, hein? Quem já fez isso? Tem os olhos de Jesus. Não tira os olhos dele. Por circunstância nenhuma. Está difícil? Olha para Jesus. Está impossível? Olha para Jesus. Está complicado? Olha para Jesus. Não tem saída? Olha para Jesus. Não está conseguindo? Olha para Jesus. Está difícil? Olha para Jesus. Está tendo alguma situação difícil? Olha para Jesus, olha para Ele, olha para Ele. Só Ele vai te ajudar a tomar a decisão certa, no momento certo em que você precisa tomar. Só Ele. A palavra do Senhor nos fala em Gênesis que um príncipe da terra se apaixonou por Diná, pela filha de Jacó. Apaixonou por ela. Toma ela e toma ela à força, fora dos princípios e culturas que eram da família de Abraão. E a Bíblia diz que aquele homem, ele chega diante do pai, junto com os príncipes da terra e seu pai, chega junto de Jacó e diz assim: o que nós precisamos fazer para que o Senhor me dê Diná por esposa? E aí ele disse que venha para a nossa fé. E ele disse assim, mas para estar na nossa fé tem que todo mundo ser circuncidado. E Jacó circuncidou aquele monte de gente que estava. Porque eles decidiram, eles entenderam quem era Deus. Mas a Bíblia diz que os filhos, porque Jacó olhou para Deus, amém? E tomou a decisão que Deus tomaria. Mas os filhos não olharam para Deus, olharam para eles. E matou todo aquele povo. E deixou a filha de Jacó, Diná, em vergonha. Porque naquela época uma mulher que perdia a virgindade, que era abusada, ela ficava em vergonha. Porque eles olharam para... Da mesma forma que os fariseus. Olhavam para si. Por isso crucificaram Jesus. Porque se olhasse para Deus... ouviria Deus. Eu quero profetizar na tua vida hoje. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida. Se você talvez chegou aqui com os teus olhos longe de Jesus, talvez você chegou quebrado por decisões que você tomou, porque você olhou para si para tomar as decisões. Talvez você chegou aqui hoje colhendo alguns frutos que não eram para você colher. Talvez você chegou aqui hoje carregando talvez responsabilidade de situações que aconteceram na tua vida ou na vida de alguém. Eu quero profetizar sobre a tua vida que hoje eu tiro os teus olhos de dentro de você e eu coloco os teus olhos em Jesus. Eu tiro os teus olhos de você, das suas dores, das suas deformações, dos seus traumas, dos seus medos, de tudo aquilo que o inimigo trabalhou e sentenciou para amarrar você, para prender você. Eu tiro os teus olhos de si e eu coloco os teus olhos em Jesus. Em Jesus. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Segundo, reserva de combustível para manter a luz acesa. Lembra que eu falei das 5 virgens que não tinham reserva e que apagou? Então como que eu mantenho essa reserva? No seu secreto. É no seu secreto. É orando, é jejuando, é lendo a palavra, buscando ao Senhor, que você vai mantendo reservas. É você buscando uma vida com Deus fora da igreja, que você vai conseguir se manter firme fora, lá no mundo, fora da igreja.
Porque aqui é o seu lugar de ativação, aqui é o seu lugar para você transbordar, aqui é o lugar para o Senhor chegar, encher e você derramar. Não é para encher você aqui, mas você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar intimidade, tempo com Deus. Você precisa quebrar as pontes que talvez você colocou, dando acesso a outras pessoas a buscar por você, a orar por você, a querer por você, porque a sua salvação ela é individual. É você e Deus, quem está entendendo? Mas se você não mantiver as reservas, vai ser como aquelas 5 virgens que gritou que o noivo chegou. Saiu anunciando, o noivo chegou, e precisava do caminho para encontrar o noivo. E nós vamos nos perder no caminho, porque não conseguimos ter reserva. Porque às vezes nós fazemos reserva do contrário. Às vezes nós fazemos reserva de mágoa, reserva de ressentimento, fazemos reserva de dúvidas, fazemos reservas de maledicências, fazemos reservas de pecado, vamos fazendo tantas reservas. Sabe? O azeite que queimava as lamparinas passava pelo mesmo processo do azeite que você se usava para poder fazer a forma de fazer sabão. Era o resto do azeite, junto com os farelos, que fazia o sabão. Às vezes, a gente está colocando sabão na nossa lamparina. Resto de coisas que a gente tinha que tirar. Mas a gente vai se enchendo de tanto entulho. Vai se enchendo de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E nós vamos replicando muitas coisas. O apóstolo fala algo muito interessante. Ele diz assim: você não vai viver nada novo se não fizer nada novo. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai receber os mesmos resultados. Quem está entendendo? Se eu planto batata, colho batata. Se eu plantar batata, eu vou colher batata de novo. Mesmo eu querendo colher cenoura. Não vou colher cenoura, eu vou colher batata. Eu plantei batata. É a lei da semeadura. Você vai colher aquilo que você planta. Deus só vai dar a abundância da colheita. Então, se você planta vento, você vai colher tempestade. Se você planta perdão, você vai colher misericórdia. Se você planta o auxiliar alguém, você vai colher de Deus o pagamento. Porque tudo que a gente semeia, mas se você semeia ódio, você vai colher ódio. Porque a gente não colhe diferente daquilo que a gente semeia. E às vezes reclamamos tanto da nossa vida. E a minha pergunta hoje: o que você está semeando para você colher? O que você tem semeado? Porque às vezes precisamos parar e refletir e tomar a responsabilidade da nossa vida. O que está acontecendo com a minha vida? O que foi que eu semeei? Porque você tem que discernir se você está sendo tentado pelo diabo, provado por Deus. Quem está entendendo? Ou se você está colhendo o que você plantou. Mas se eu não faço essa análise da minha vida, como fez Neemias, quando o povo se volta contra ele, diz que ele chega diante de Deus e diz: inspecionei-me e vi que não tinha nada errado. Então pegue cada um as suas espadas e vão para a luta, porque o Senhor é conosco. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas nós precisamos analisar, porque é analisando a nossa vida que a gente vai saber se está faltando oração, se está faltando jejum, se está faltando uma busca, se está faltando talvez a fidelidade com Deus, se está faltando aí talvez você perdoar mais, amar mais, andar mais a segunda milha, entregar a capa. E não se engane. Não se engane. Você se assentar à mesa, vocês estão sentados à mesa, amém? Você se assentar à mesa e Deus te dá de comer, não quer dizer que Deus está aprovando você.
mas que Ele é misericordioso e fiel. Ele permanece. Porque Jesus sabia que Judas ia negar Ele. Mas Ele não negou a ceia para Judas. Ele não nega. Ele não nega visitar você numa reunião, pela glória que vem, pelo poder que vem. Mas a minha pergunta é: o que eu faço depois com isso? Porque Deus podia ter dito, né, amor, para Judas, né? Judas, sai da minha mesa, fica lá fora, porque agora eu quero que você fique lá fora. Eu não vou fazer nada para você agora. Não podia ter feito isso? Mas diz a Bíblia que ele parte o pão. Igual ele fez com os outros 11, ele fez com Judas. Ele pega do cálice, bebe, igual ele fez para os 11, ele faz com Judas. Pegou a revelação? Por isso que eu preciso me analisar. Como eu estou? Eu fui alcançado pela misericórdia que foi derramada do altar e me alcançou, porque Deus é bom, amém? Misericordioso. Ou realmente eu posso replicar e multiplicar tudo isso que eu estou recebendo de mim. Desculpa, do Senhor, para mim. Então você precisa manter reserva. E a reserva é você quem faz, não é Deus quem te dá. É memorial no céu que você vai construindo. A Bíblia fala que Abel, ele entregou um sacrifício. Interessante que Paulo, quando começa a falar da galeria da fé, ele começa ali em Hebreus falando, ele chega assim e diz: e a oferta de Abel que ainda clama. Você consegue entender isso? Você consegue entender que coisas que você fez há 30 anos atrás vai clamar ainda nos céus? Você consegue imaginar que coisas que você está fazendo hoje ainda vai clamar ainda pelos seus filhos lá no céu ainda? Você consegue entender que há um memorial nos céus com o teu nome escrito? E que ele clama ao teu favor? E que ele lembra Deus das alianças e promessas de Deus sobre a tua vida? Quando ele diz que ao fiel, ele não vai deixar sua descendência mendigar o pão. E aí quando está vendo a descendência na terra, esse memorial no céu vai lá e clama e diz: Senhor, tem um filho de um fiel passando necessidade, mas o Senhor disse que a descendência não passaria. E aí Deus visita essa pessoa. Então você precisa entender que você vai construir um memorial nos céus, seja bom ou ruim. Porque se for ruim também, o Senhor vai estender a mão e o memorial vai gritar: não faz não, Senhor. Porque eles não podem receber isso. Fala assim: reserva é minha responsabilidade. Fala, reserva fala mais de mim do que de Deus. Fala, reserva aponta para o que eu faço. Terceiro, servindo o Senhor e amando as coisas espirituais. Sabe por que Davi, a Bíblia diz em Salmos que o zelo da casa do Senhor consumia Davi. Davi diz assim no Salmo 63: assim como as corças anseiam por águas, eu anseio pela tua casa, Senhor. Acontece algo muito interessante com as corças. Eu não sei se você sabe disso, mas as corças, elas são animais que elas ficam na água e ficam em terra. Mas elas têm um período que elas precisam voltar para a água, porque senão sua pele vai rachando, secando, rachando, até que ela morre. Ela precisa da água para se reidratar. E Davi fala isso, ele diz assim: eu estou como as corças que anseia pelas águas. Eu estou rachando, eu estou terra seca. Ele continua falando no versículo: como terra seca, eu anseio por ti, eu anseio pela tua casa. Quando eu sirvo ao Senhor na casa dele, por menor que seja o teu serviço, você está se conectando com o reino.
Por menor que seja o teu serviço, você está criando galardão no céu. Por menor que seja o teu serviço, você está mantendo comunhão com o Senhor. Mas quando você amar as coisas espirituais, você se torna espiritual. Quando eu amo as coisas naturais, eu me torno carnal. Por isso que tem muito crente que cheira a carne e não o perfume de Cristo. Conta uma história de um homem que ele chega diante de um homem e fala assim: eu te dou o que você quer. Eu só quero ter o direito de usar um prego na sua casa. Eu não quero tudo que você tem, eu só quero ter direito de uma parede, um prego. O homem disse: uma parede, um prego? Para tudo que você vai me dar que eu quero? Tudo bem. Aperta a mão do diabo e diz: tudo bem, pode ficar com a parede e o prego. Aí Satanás vem, pega um pedaço de carne e prega com um prego na parede e deixa lá. Passou-se os dias, ninguém conseguia ficar dentro da casa. E as pessoas iam lá: tira daí. Mas ele dizia: eu não posso, porque essa parede não é minha. E assim que o inimigo faz com a nossa vida. Ele nos dá a falsa sensação de que nós estamos no controle. Mas ele, se tiver uma coisa nossa, ele vai conseguir enfermar todo o restante da nossa vida. Ele só pediu um prego e uma parede. Só isso que ele queria. De uma casa inteira. Ele só queria uma parede pequena, não precisava nem ser grande. Podia ser essa coluna aqui, ó. Eu só quero essa coluna da sua vida. Eu só quero essa coluna e você me deixar pregar um prego na parede. E às vezes nós estamos vivendo assim. Porque tudo começa a cheirar mal, tudo começa a dar errado, tudo começa por causa de um prego com um pedaço de carne que botou numa parede. Eu não sei o que é esse prego, e eu não sei o que é essa carne que o diabo botou nessa parede, mas se você tem isso, está fedendo você, e você precisa quebrar essa aliança. E você precisa tirar isso de dentro. Quem está entendendo? Quando você ama as coisas espirituais, não é peso para você fugir do pecado. Quando você ama as coisas espirituais, não é peso para você dizer não. Não há problema você ir numa praia. Não tem problema você assistir um filme, dependendo do filme. Porque assistir filme pornográfico, de terror, essas coisas, só abre porta para demônios, amém? Não há problema. Não há problema você viajar com sua família. Não há problema você trabalhar durante o dia. O problema é você não amar as coisas espirituais. Porque eu posso ser espiritual no meu trabalho, eu posso ser espiritual na praia, eu posso ser espiritual no passeio, eu posso ser espiritual aonde eu estiver. Não mudo a minha constituição, não mudo meus pensamentos, não mudo minhas atitudes, porque eu sou espiritual. Eu não tiro férias de Deus. Você pode tirar férias do trabalho. Tem gente que tira até férias do cônjuge. Esses dias uma pessoa falou comigo assim: não, eu estou viajando. Eu digo: filha, que bom, né? Vocês estão indo para onde? Não, apóstolo, eu estou indo sozinho, que eu preciso de umas férias do meu marido. A moça ficou tão contra que até tossi, cruz. Não, essa moda não vai pegar. Mas ela disse assim: eu preciso de férias do meu marido. Você até pode tirar férias do seu marido, tirar férias da sua esposa, tirar férias dos seus filhos, mas você não tem como tirar férias de Deus. Porque se você ama as coisas espirituais, ela está impregnada em você. Então onde você vai, as coisas espirituais vão juntas. A palavra vai junto, o princípio vai junto, o caráter vai junto, as ações vão junto. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. As pessoas olham mais o que você faz do que o que você fala. Porque não adianta você ter um bom discurso e ter atitudes erradas. Então quando você ama as coisas espirituais, você vai dizer: epa, peraí, eu fazia isso, agora eu não faço mais. Sabe, tem pessoas que têm a síndrome do irmão mais velho. Que síndrome é essa? Lá em casa a gente está com o Arthur, que tem 1 ano e 7, e o Pedro, que vai fazer 5 meses. Aí o que está acontecendo agora?
Porque o Arthur, por ciúme do irmão mais novo, ele está retrocedendo algumas coisas. Isso é comum acontecer. Ele toma a mamadeira do Pedro, para mamar a mamadeira do Pedro. O Pedro arruma um berreiro. Quando a mãe vai ver, ele está lá. Tá o Arthur deitado do lado do Pedro, mamando a mamadeira dele. Ele toma a chupeta do Pedro. Ele tem a dele. Ele toma a cobertinha do Pedro. Ele tem a dele. Mas às vezes nós recebemos uma unção aqui e parece que a gente volta lá atrás com quem está chegando. Em vez de nós crescermos na atitude, em vez do Pedro parar de mamar, em vez do Pedro parar de chupar chupeta, em vez do Pedro parar de ter que ninar ele para dormir, quem está entendendo o que eu estou falando? Porque ele já cresceu. Não, eu volto para fazer as coisas que o Pedro faz. Ele volta para fazer as coisas que o Pedro faz. E muitos de nós somos assim. Ao invés de nós continuarmos seguindo, crescendo, parece que a gente vai decrescendo. Parece que a gente sobe a escada e depois a gente vira e vai descendo a escada. Quem está entendendo? Quem vai amar as coisas espirituais? Quarto e último. Você precisa renunciar à vontade da carne e do mundo. A Bíblia diz que não ameis o mundo, nem aquilo que nele há. E nós muitas vezes nos tornamos apaixonados pelo mundo e não por Deus. Aqui não acontece isso, é em outro lugar, tá? É lá no Brasil. Mas nos apaixonamos pelas coisas que o mundo oferece. Eu fico olhando, sabe, porque claro que a gente não vai querer o céu pelo fato de ter rua de ouro, nem casa de ouro, nem mansão, nem isso e aquilo, mas há uma promessa de Deus para isso, amém? Eu quero o Deus que está na rua de ouro, eu quero o Deus que vai estar na mansão, eu quero o Deus que vai estar... Mas não tem problema. Aí o Senhor fala que nós temos tudo nos esperando. E a gente vai se apegando às coisas aqui da terra. Lembra que eu falei, não tem problema você ir para lá, para cá, não tem problema nenhum. Mas aquilo que você alimentar mais vai prevalecer na sua vida. Se você alimenta mais a carne, você vai ser mais carnal. Se você alimenta mais o espírito, você vai ser mais espiritual. Então você precisa se desconectar. A Bíblia fala do homem que tem ânimo doble. Eu tive um colega na minha escola, que quando ele olhava para mim, ele olhava para minha amiga. Quando ele olhava para minha amiga, ele olhava para mim. Ele era estrábico mesmo. Bem mesmo. Então, foi uma luta para a gente acostumar com ele ali, para saber com quem que de fato ele estava falando. Porque ele chamava Fabiola. Olhava para mim e dizia, oi, não, é a Virna. Aí ele dizia, não. Aí eu olhava para a Fabiola e falava, não, Virna, eu estou querendo falar com a Fabiola. E era aquela coisa ali, até a gente se habituar com ele daquela forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem crente que é assim, está na igreja e olha para o mundo. Aí está lá no mundo. Aí dá uma olhadinha para a igreja. Mas o seu olhar estrábico, você não consegue estar no mesmo lugar que o seu olho permanece. E isso é um grande problema na nossa vida. Porque aonde os teus olhos estiverem é aonde eu vou conseguir conquistar. E se você está na igreja olhando o mundo, o que você vai conquistar? O mundo. Eu não sou contra você ter sua boa casa, seu bom carro, amém? Amém? Ter o seu jatinho, o seu helicóptero, se você quiser. Não sou contra não. Você viajar, ir para os resorts da vida, tudo é lícito, amém? Tem sim, porque Deus falou que a gente comeria o melhor da terra, amém? Mas isso não pode prender você. Isso não pode ser o seu objetivo de vida. Porque se isso for o seu objetivo de vida, isso vai prender você e amarrar você. Agora, se teu objetivo de vida é o céu, se teu objetivo de vida é o Senhor, você pode alcançar tudo e nada vai prender você. Davi teve as maiores riquezas. A oferta de Davi, fora tudo que Davi já tinha conquistado, dá mais de 34 bilhões de dólares. Só o ouro.
Ele disse ainda do meu tesouro particular, eu ainda tenho isso para dar. E quanto mais dava, mais tinha. Olha para o do teu lado e fala assim: quanto mais você der, mais você vai ter. Fala, você não dá porque tem. Você tem porque dá. Amém? Então nós necessitamos ser essa luz. E manter essa luz acesa. Manter essa conexão com os céus. Tem pessoas que dependem de você para não ir para o inferno. Tem pessoas no teu trabalho que precisa ver a luz que brilha em você para direcionar ela para Deus. Tem pessoas que vai ver a manifestação de Deus e os milagres de Deus na sua vida, ela vai vir para Jesus. Eu estava conversando hoje com o apóstolo, eu quero encerrar. Estava conversando hoje com o apóstolo sobre isso. Tem uma família em Angola. Nós estivemos lá. E o rapaz, ele conduziu a gente, né? Para alguns lugares ele ia com a gente, ia mais até com seu pai, porque outro carro me levava, né? E ele ia conversando. Ele estava desviado, longe de Deus. E ele tem mandado alguns áudios pedindo oração, né? Seu pai e tal, ao apóstolo, pela vida, de tudo aquilo que ele tem passado, as lutas que ele tem enfrentado. Ele só tem 7 filhos. Trabalha de Uber para sustentar os 7 filhos. Mas eu falei hoje com o apóstolo, disse assim: meu amor, só esse homem valeu todo o sacrifício nosso de ter ido para lá. Porque ele converteu de verdade. Ele contando as lutas que ele está passando, que a gente chora. Mas ele diz assim: mas eu dou graças a Deus. Porque Deus é comigo. Porque eu não estou sozinho. Porque eu adoro um Deus. Porque eu tenho a quem recorrer. Porque eu tenho a quem pedir oração. Porque eu estou numa igreja. Porque eu estou frequentando uma igreja. Não são as suas lutas que ditam o quanto de Deus você tem. É as suas atitudes no meio da luta que vai mostrar o quanto Deus é em você. Você entende isso? Feche teus olhos. Yará de cantere shekerie barás de canterie bababás. Oh, yere de canterie xere quere de canterie xerie de canterie barás. Oh, a luz aqui, filhos, a fogo, a fogo, a fogo, para incendiar o teu altar, para incendiar você. A fogo, a fogo, a fogo, a fogo. Yará de cantere shekerie barás de canterie bababás. Sai debaixo da cama, sai. Sai. Tira o pano, o véu que foi colocado. Tira, arranca. Olha para o Senhor, olha para o Senhor. Permita que a luz que está em você possa brilhar. Que a luz possa tomar você. Que você possa entender